Olá! Você já parou para pensar quem decidiria por você amanhã se você não pudesse mais decidir por si? É uma pergunta nada confortável, que as pessoas evitam pensar nisso, mas que ela merece a sua devida atenção. Especialmente porque as pessoas elas estão vivendo mais. No Brasil, a cada ano, o número de idosos aumenta e isto impacta com o tema deste vídeo. Este vídeo não é sobre medo, este vídeo não é sobre temor, este vídeo é sobre autonomia. Meu nome é Denise Barta Bortolino, advogada da Hertel Musk Pater Advogados, e hoje eu vou falar um pouco sobre a autocuratela, que é um instrumento pouco conhecido, pouco utilizado, mas com grandes efeitos que podem trazer muito conforto e paz para diversas famílias. Isto porque basta um acidente, uma doença, um AVC, um coma ou o próprio envelhecimento e de repente você está vivo, sem poder falar por si, sem poder decidir por si. E neste caso, quem autorizaria uma cirurgia? Quem acessaria as contas bancárias? Quem decidiria questões jurídicas? Quem protegeria seus interesses? A maioria das pessoas acha que isso se resolve dentro da própria família, mas isso às vezes é mais complicado e mais desgastante do que se imagina. Vou dar um exemplo. A Maria ela tem 30 anos, ela é jovem, ela é ativa, ela é saudável e cheia de planos para a vida. De repente ela se envolve num acidente de carro e entra em coma. E a família está ali diante de uma situação que precisa autorizar procedimentos médicos, precisa acessar contas bancárias, precisa tratar de contratos, de responsabilidades. O marido decide uma coisa, os pais decidem outra, o irmão ele começa a questionar as decisões do marido e enquanto isso, o hospital precisa da autorização, as contas vencem, o dinheiro é bloqueado. E qual que é a solução? A solução é entrar com uma ação judicial. Uma ação judicial que ela não é de imediato, que ela leva o seu tempo, ela gera custos, ela gera desgaste emocional e muitas vezes ela gera conflitos. Enquanto isso, a pessoa incapacitada está ali diante de burocracias e disputas que poderiam ser evitadas. É nesse momento que entra a autocuratela, que é um documento pouco conhecido, pouco utilizado, mas de grande importância. É o que a pessoa em plena capacidade civil dizer: se amanhã não puder decidir por mim, eu quero que fulano de tal decida. Vou dar um segundo exemplo. O João, ele tem 50 anos e ele faz autocuratela. Na autocuratela, ele indica a filha como curadora, coloca algumas responsabilidades para ela, ela poderá gerenciar o patrimônio dele, mas ela deverá prestar contas aos demais irmãos. Ele coloca algumas responsabilidades, algumas orientações médicas e algumas orientações pessoais. Com o passar do tempo, ele desenvolve uma doença incapacitante. O que acontece nesse caso? Nesse caso, tem um documento expressando a vontade dele. A família sofre pela doença, mas a família não sofre pelo conflito. Perceber a diferença? Mas então, como é que a autocuratela ela é feita? A autocuratela é feita por pessoa maior de idade, pessoa capaz, que vai até o cartório e através de uma escritura pública, ela coloca a sua vontade. Ela indica quem que ela quer que seja o seu curador, que pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser terceiros, até mesmo um profissional. Ela pode colocar algumas responsabilidades, alguns limites, ela pode estabelecer regras nesse documento. E até ela pode, de repente, nomear 2 curadores. Um curador para a gestão patrimonial e outro curador para a questão existencial, os cuidados pessoais, porque às vezes as pessoas elas têm afinidade mais com a questão patrimonial, mais com a questão pessoal, então ela poderia até indicar 2 pessoas para serem curadores dela. Indo além, de repente, ela poderia constituir uma comissão curadora, ou até 2 comissões curadoras, uma comissão para a gestão patrimonial e uma comissão para a gestão pessoal. Existe uma dimensão muito profunda que pode ser trabalhada na autocuratela. A autocuratela ela é um documento que ela auxiliará o juiz na vontade do curatelado. O juiz vai verificar sim se aquele documento ele corresponde com a realidade, porque às vezes pode ser um documento feito há muito tempo, vou dar um exemplo, uns 20 anos atrás, e que hoje em dia não condiz mais com a realidade. Então o juiz ele vai verificar essa situação. Ele também vai verificar se não viola as normas de ordem pública e também se não há inviabilidade material. A autocuratela não é só sobre dinheiro.
A autocuratela é sobre dignidade. É sobre garantir que alguém que você confia vá respeitar os seus valores, vá respeitar os seus princípios, as suas crenças, que ela vai respeitar a sua vontade. Muitas pessoas associam esse planejamento com a velhice, mas o que se tem é que a incapacidade ela não tem idade marcada. E planejamento não é pessimismo, planejamento é cuidado, planejamento é prevenção. É o mesmo que você contratar um seguro. Você contrata um seguro não porque você quer usar, mas que para quando você precisar, ele está ali à disposição. A autocuratela também é um gesto de amor, porque ela tira o peso das pessoas que você ama de decidir questões difíceis e de entrar em disputas jurídicas. Você não está apenas se protegendo, mas você também está protegendo a pessoa que você quer que cuide de você amanhã. E tem um outro ponto muito importante. A autocuratela não tira a tua liberdade. Ela só entra em vigor quando a incapacidade ela é comprovada. Enquanto isto, a sua vontade ela é soberana. Você tem total liberdade sobre as suas decisões. É um instrumento moderno, é um instrumento preventivo e é um instrumento que ele conversa com a atual ideia do direito, que é a preservação da autonomia das pessoas. Porque não é o Estado decidindo por você, é você mesmo decidindo por si. Muitas pessoas pensam, mas a minha família é unida, isso nunca vai acontecer na minha família. Até o momento em que a vida coloca eles diante de uma situação limite, porque os conflitos nem sempre eles surgem por maldade, eles surgem também por insegurança, eles surgem por medo, eles surgem por dor. E quando as regras elas estão claras, tudo fica muito mais fácil. Como você, quando vai fazer uma viagem longa, você já deixa tudo determinado antes da viagem. Não que você espera que vá acontecer alguma coisa durante a viagem, mas que se acontecer, o cenário já está preparado. E quando se trata de dinheiro, quando se trata de saúde, quando se trata de dignidade, é um ato de responsabilidade. No fim das contas, a pergunta não é nada jurídica. A pergunta é pessoal. Quem você quer que cuide de você amanhã se você não puder mais se defender sozinho? Essa escolha é extremamente pessoal e o direito oferece uma ferramenta para que a sua vontade seja registrada. E quando mais cedo entendermos isto, mais liberdade teremos para viver o dia de hoje com mais tranquilidade. Bem, esse é o conteúdo de hoje, que ficará disponível no nosso canal do YouTube, HMP Advogados. Se você gostou, deixe seu like. Se você achou o assunto relevante, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!